Vamos então abrir a nossa Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 1. E nós hoje vamos meditar um pouco aqui alguns versículos do capítulo 1 de Josué. Parei aqui um trecho para nós orarmos. Josué capítulo 1, versículo 3. Então vamos ler Josué capítulo 1, versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Pai, obrigado por este tempo. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Nós separamos esse momento para poder ouvir a sua voz. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor derrame da tua graça, do teu amor, do teu cuidado, e que sejamos, ó Deus, fortalecidos por tudo aquilo que ouvimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amados, então aqui, na verdade eu vou ler um pouco mais, mas antes de lermos aqui sobre o livro de Josué, que conta a história do povo de Israel lá no Antigo Testamento, assim que eles saíram da escravidão do Egito, ficaram no deserto devido à sua incredulidade por 40 anos. Quando Moisés morreu, então Josué é levantado pelo Senhor como líder que iria entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Josué nada mais é do que um livro que relata as conquistas do povo que Deus havia separado para ser chamado seu povo. Então nós vemos aqui, todo o livro de Josué fala muito sobre conquista. E também nos ensina várias coisas. A gente vai ler aqui um texto. E o que me chama a atenção é que todos nós, a maioria da igreja conhece esse texto. Olha, o lugar que pisar a planta do seu pé eu vou dar. Se eu for perguntar para alguém que está aqui na igreja há 5 anos, talvez 10 anos, eu perguntar, olha, para quem que Deus falou? Aonde pisar a planta dos seus pés eu te darei. Você iria responder para mim, Deus falou isso para Josué. Deixa eu ver, quem falaria que Deus falou isso para Josué? Só um pouquinho? Só isso? Então tá bom, irmãos. Eu achei que todo mundo ia falar isso. Na verdade, Deus falou isso para quem, irmãos? Para Moisés. E aqui Deus então está renovando a sua promessa. A promessa que ele fez a Moisés, na verdade, ele fez para todo o povo. Deus está renovando uma promessa, renovando um propósito. E antes de nós entrarmos nessa questão, gostaria de lembrar você que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele diz que tudo o que eles viveram se tornaram exemplos para nós que somos o povo agora da nova aliança, nós somos a igreja. Ele diz lá em 1 Coríntios 10 que estas coisas se tornaram exemplos para nós. E ele diz também que todas essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, para a nossa advertência. Então, irmãos, eu quero pegar hoje esse texto de Josué e usá-lo para a minha advertência e ao mesmo tempo para a igreja que eu pastorei, para a nossa advertência. Vocês querem caminhar comigo, amém? Vamos lá? Então, Josué capítulo 1, versículos 3 em diante. Acompanhe aí comigo. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda,
para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Que coisa maravilhosa, irmãos, que trecho tremendo, que aqui é a introdução de uma vida de conquista. É a introdução, chamado de Deus para Josué. Então ele faz uma introdução do tipo de vida que ele gostaria que Josué tivesse. Ele falou assim, olha, eu estou renovando a promessa que eu fiz para Moisés, e eu então vou levar você, tão somente seja forte e corajoso. E Deus, deixa eu te fazer uma pergunta, Deus prometeu para Moisés, para Josué, que ele seria próspero em todos os seus caminhos. Foi isso que Deus prometeu, irmãos? Onde você pisar vai ser seu. O lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. E você vai prosperar em todos os seus caminhos. Foi isso que Deus disse? Foi ou não foi, irmãos? Foi. Não foi? Foi. Foi ou não foi? Mais ou menos, pastor. Foi, mas também não foi assim, bem assim. Há aqui algumas condições, há aqui algumas observações importantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu me converti, lá em 1990, eu andava com uns crentes que eram meio doidos, irmãos. Então eu andava com o cara chegava na rua, ele via um carro bonito, ele botava o pé no carro e falava assim, esse carro vai ser meu. Não, vocês estão rindo, mas é verdade. Ele botava o pé no carro e falava assim, esse carro vai ser meu, porque onde pisar a planta dos meus pés, o Senhor vai me dar. E eu achava aquilo legal. Falei, nossa, cara é cheio de fé, né? Ele saiu andando assim, viu um negócio bonito e pisava só... Né? Eu falei, gente, aí depois eu comecei a entender um pouco mais que não é bem assim. Né? Mas a gente vai caminhar um pouco mais para frente. Né? Primeira coisa, separando esse texto aqui de Josué, versículo 3, ele diz, como prometi a Moisés. É importante isso, por quê? Porque eu e você estamos diante de um Deus que não esquece o que promete. Amém, irmãos? Eu e você, nessa manhã, nós estamos diante de um Deus que não esquece o que Ele promete. Ele não esqueceu o que Ele prometeu para você. Ele não esqueceu o que Ele prometeu para a igreja. Ele não esqueceu qual é o objetivo dele ter enviado Jesus a esta terra. E Jesus veio nesta terra, irmão, morrer no meu e no seu lugar, no lugar, né, dos pecadores, para levar a condenação daquele, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então Deus não se esquece. Todas as vezes que Deus olha para mim e olha para você, Ele nos vê com olhos, né, assim, de amor, e Ele sempre nos vê juntamente com um propósito. Ele sempre me vê e fala assim, Marcelo, você está indo no lugar errado, vem para cá. Marcelo, você está indo bem, continua assim. Deus sempre olha para você e Ele sempre te conduz ao propósito. É que nem uma mãe, um pai, que acorda e quando vê o seu filho, na segunda-feira de manhã, já começaram as aulas, ele quer ver o seu filho, que irmão? Uniformizado. Por quê? Porque ele vai para a escola, ele tem que estar de uniforme. Se ele chegar lá e ver o filho totalmente desarrumado, de pijama, ele vai assim, filho, você está errado. Você tem que estar de uniforme. Então o pai vai corrigir o filho que ama e vai botar o uniforme na criança, para que a criança possa ir para onde, irmão? Para a escola. Da mesma forma, o pai, quando olha para mim e para você, determinadas circunstâncias, se é determinado momento de eu e você fazermos uma ou outra coisa, ele vai olhar para mim e falar assim, olha, você está com a atitude errada nesse momento. Não é para você fazer isso agora. Agora é para você fazer outra coisa, né? Então, domingo passado eu lembro que eu brinquei aqui com os irmãos, sabe que toda brincadeira parece que há um fundo de verdade, né? E eu falei assim, se você tem mais de 30 anos e passa a madrugada jogando videogame, ponha fogo no seu videogame. Se você é pai e tem um filho em casa com mais de 30 anos, jogando videogame à madrugada, agora eu vou aprofundar um pouco mais, Adriano. Eu corro o risco agora de
de arrumar problema. Se você é casada com um homem com mais de 30 anos e ele passa a madrugada jogando videogame, de duas uma, ou você fala comigo, pode falar, ou você pega o videogame dele e põe na churrasqueira, irmão. Pastor, você está arrumando um problema para a família agora. Eu vou assumir essa bronca. É claro, se ele tem um videogame para jogar com o filho, de vez em quando, para brincar, está tudo certo, irmãos. Né? O entretenimento não tem nenhum problema. O problema é o quê? O vício. O problema é se o cara passa a noite toda jogando. Não é? Deixa tudo bagunçado. Aí não. Então a gente, para toda regra, tem aí uma concessão. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Então, o pai, ele olha para o filho e ele quer conduzi-lo a viver aquilo que é o melhor. Da mesma forma, Deus está aqui renovando a promessa para Josué, e não apenas para Josué, mas para todo aquele povo. Fala assim, olha, como eu prometi a Moisés. Então, uma reafirmação da promessa, o propósito de Deus não havia mudado. Deixa eu te falar uma coisa. A promessa de Deus, ela é liberada na direção do propósito de Deus. Então, se Deus tem um propósito de que eu seja um bom pai, então o Senhor, ele libera uma promessa para a minha vida e fala assim, Marcelo, anda comigo, anda em santidade, porque eu vou te ajudar a ser um bom pai. Então o Senhor, ele vai me conduzindo neste caminho. Se Deus tem para você uma promessa de bênção sobre a sua casa, Ele vai liberar, Deus tem um propósito. Então Deus libera promessas para que o propósito dEle seja estabelecido e seja cumprido nas nossas vidas. Irmãos, onde não há propósito, não há promessa. Vocês estão entendendo? Não. Onde não existe um propósito estabelecido, você não precisa de promessa. Mas a promessa de Deus é liberada para que eu e você venhamos a alcançar um propósito. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Os propósitos de Deus vão nos levar a uma eternidade com Ele, vão nos levar a viver o que Ele tem de melhor para nós, o que Ele tem de melhor para a sua vida. Estamos diante de um Deus que nos revela o seu propósito através das suas promessas. Outra coisa que eu percebo aqui, que há limites colocados pelo Senhor. Ele fala assim, olha, onde você pisar a planta dos seus pés eu vou te dar. Por quê? Porque o propósito de Deus era que o povo possuísse toda a terra de Canaã, toda a terra que era prometida. Porém, há aqui uma limitação, Deus coloca limites. Vamos ver novamente? Josué 1:3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. O território estava o quê, irmãos? Limitado. Se você for ler lá em Deuteronômio capítulo 2, você vai ver que Deus, dizendo que eles estavam passando ali perto da montanha de Seir, que Deus havia dado agora eu não me lembro para quem, irmãos, mas Deus havia dado para os filhos de... Quem? Esaú. Obrigado, pastor Paulo. É isso aí. Deus havia dado para Esaú e seus filhos toda a região do Monte Seir. E eles passaram por aquela região e Deus falou para eles assim, olha, não provoquem eles estão com medo de vocês. Mas eu não vou dar para vocês nem o espaço de um pé neste lugar. Não vou dar para vocês nem o espaço de um pé. Ou seja, Deus já tinha propósito. Deus vai dar para você, irmãos, aquilo que Ele tem para você. O que não tem, não adianta você se esforçar. Não adianta você querer andar numa direção que Deus não tem proposto. Não é bênção para a minha vida, nem para a sua vida. Então, há limites. A pergunta que vem para nós, então, se isso foi colocado para eles, para servir de exemplo para nós, como igreja, eu quero perguntar para você, há limites para a igreja? Há limites? Claro que há limites. E eu vou contar aqui alguns casos, por favor. Não é para rir, né? Mas tem um caso que, enquanto eu estava escrevendo aqui, eu comecei a rir. Tem um irmão que chegou para mim e falou assim, pastor, estou procurando um carro para comprar. Eu falei, legal, irmão, que benção. Então, chegou um rapaz e me ofereceu um carro. Ele falou assim, ele é crente, o cara é crente, irmão. Que benção, irmão. Né? Então, já está tudo certo. E ele falou para mim assim, o carro está com o documento atrasado, mas não se preocupe,
porque eu já ungi ele com óleo e a polícia não para esse carro. É um carro abençoado. Só faltou falar que eu quero um carro fechado, que nem fala na macumba, né, irmão? É o carro com o espírito, com o corpo fechado, a polícia não para, não acontece nada, porque o carro está ungido. Irmãos, isso aí é você andar fora dos limites da promessa. Eu tenho uma irmã que é pastora, mora nos Estados Unidos, já contei isso aqui várias vezes, mas é o que me chocou na época, porque ela estava na igreja, acabou o culto, chegou uma mulher para pedir oração para ela e falou assim, eu gostaria que você orasse pelo meu namorado. Eu falei, tá bom, o que está acontecendo? Então, ele prometeu para mim que vai largar a esposa dele para ficar comigo, mas ele não larga a esposa já faz tempo. Eu queria que você orasse para que ele viesse a largar a esposa dele para se casar comigo. O que leva uma pessoa a pedir uma oração desse tipo? O que leva uma pessoa a pedir oração para que o seu amante abandone a família dele para se casar com ela? Pedir uma oração na igreja. Por quê? Porque ela acredita que Deus vai abençoá-la. Onde eu colocar a planta dos meus pés vai ser meu. Onde eu pisar é meu. Então são pessoas que não têm limites. Eu quero dizer para você, e para mim também, de ter meditado nisso, que nós estamos diante de um Deus santo. O nosso Deus é santo. Amém, irmãos? Ele é santo. Então há limites para a vida cristã. Não adianta você querer andar fora dos limites, irmãos. Sabe por quê? Porque não é bênção para a minha vida, não é bênção para a sua família, não é bênção para a igreja que você congrega. E o Novo Testamento concorda com isso, quando Paulo escreve aos Coríntios e diz, todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm. Irmãos, todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Qual é o limite? O limite é que se você está sendo dominado por algo, irmãos, isso está prejudicando a sua vida espiritual, prejudicando a sua vida. Paulo continua dizendo em outro texto, todas as coisas são lícitas, nem todas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Existem coisas que não edificam a vida do crente. Então este é o limite, irmãos. O limite é aquilo que não edifica a sua vida, não abençoa a sua vida. Aí surge uma pergunta, então, para nós, se nós queremos aplicar isso à nossa vida, e temos entendido que o Senhor tem nos chamado para uma vida de conquista. Deus tem chamado o meu casamento para conquistar, irmãos. Quando eu e a Adriana estávamos casados, nos convertemos, e aí nós começamos a nos perdoar, havia ali algo a conquistar enquanto nós éramos novos convertidos. Conquistar o perdão da minha esposa, conquistar o perdão de Deus, clamar a Deus por uma mudança de vida, por uma mudança de conduta, tantas coisas que eu trazia do mundo, da minha vida anterior a conhecer a Jesus. Então havia uma conquista, buscar uma conquista da santidade, da intimidade com Deus, de uma vida devocional, de coisas que eu gostaria de viver, de coisas que eu gostaria de experimentar em Deus. Havia ali um propósito, um chamado para conquistar uma realidade no meu casamento, na minha vida. Havia esse chamado. Nós então começamos a buscar isso. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para a Adriana por coisas que eu havia feito. Ela também pediu perdão. E nós fomos então nos acertando e fomos conquistando. Porque Deus estava conosco. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Fomos conquistando espaço. De repente, nós quisemos um filho e oramos e nasceu a Fernanda. Depois nasceu a Flávia. Nós então agora tínhamos que conquistar uma boa paternidade, uma boa maternidade. Como que nós vamos conquistar isso? Irmãos, são coisas que Deus vai propondo para nós, então nós fomos aprendendo na palavra como se comportar como pai, como se comportar como mãe. Aí a Bíblia diz aqui, olha, como falou para Josué, você não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, mas fica firme nisso daqui. E quantas vezes Deus me chamou a atenção. Irmãos, eu orava, buscava Deus para que eu pudesse viver essa conquista como pai. E Deus falava comigo, irmãos, na fila do banco. Eu estava na fila do banco ali, eu lembro quando foi liberado o fundo de garantia, muitos anos atrás. E eu então estava na fila do banco, imagina a fila da Caixa Econômica Federal. Tinha um auditório igual esse aqui, irmão, cheio de cadeira, todo mundo sentado esperando chamar a senha. Eu fiquei umas 2h30 lá. E eu fiquei lendo um livro. E esse livro começou a falar sobre família. Eu comecei a ver que eu estava errando. E eu chorava, irmãos. Eu chorava naquele banco. Até hoje eu lembro o pessoal olhando para mim e falei, coitado, está precisando do dinheiro, né?
Esse deve estar precisando muito do dinheiro. E eu lendo livros, a hora que o livro começava a falar comigo, eu fechava o livro, porque você continuar lendo isso aqui, eu vou dar um escândalo aqui nesse banco. Me corrigindo, me ensinando a ser pai, me ensinando a ser marido. São conquistas, irmão. Ninguém nasce um pai pronto. Ninguém casa e é um bom marido. Ninguém é, irmãos. Esqueça, você não é um bom marido. Você vai ser, vai se tornar. Você vai aprender. Nós vamos chorar diante de Deus. Nós vamos clamar o favor do Senhor. Nós vamos clamar a sua graça sobre nós. Então, irmãos, são desafios. Um livro de conquista. E nessa conquista há limites. Eu não posso pisar fora da onde o Senhor me diz que eu não posso pisar, não adianta. Voltando lá ao texto, no capítulo 1 de Josué, versículo 5, diz aqui: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Se você for lá para Hebreus, capítulo 13, o escritor de Hebreus vai repetir essa promessa se referindo a mim e a você, a igreja. Olha, vamos ficar firmes, porque Deus disse: nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Essa promessa está repetida a mim e a você, ou seja, nós estamos diante de um Deus que renova a sua promessa, amém, irmãos? Estamos diante de um Deus que não esquece o que prometeu. O nome dele, de Jesus, é Emanuel, Deus conosco, está conosco todo o tempo. Então, quando eu olho estas coisas, eu percebo a Bíblia falando comigo: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Verso 7, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Então, quando nós vemos esse trecho, irmãos, aqui da palavra, principalmente o versículo 7, eu acho esse versículo 7 especial num sentido. Ele diz aqui: seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Irmãos, para nós obedecermos a palavra do Senhor exige ousadia e coragem. Você precisa de coragem para obedecer a lei do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes obedecer vai custar um preço para mim e para você. Vai custar um preço de negar a sua carne. Talvez de não ir a favor da correnteza, mas ir contra a correnteza. Talvez pessoas vão te julgar na sua família. Talvez até na igreja pessoas vão julgar você. Porque você está tomando posturas de obediência. Para obedecer precisa ser forte. E precisa ser corajoso. Não é qualquer pessoa que obedece a palavra, irmãos. Estou vendo aqui os jovens, adolescentes. Para você obedecer a Deus hoje. Onde você está na escola e a menina se joga nos seus braços. E você fala para ela: não, porque eu tenho uma aliança com Deus. Você precisa ser forte e corajoso. Porque todos os seus colegas vão te julgar. Todos os seus colegas. Para você ser hoje um empresário e você obedecer a palavra, não se dobrar a propina, não se dobrar a facilidades, você precisa ser forte e corajoso para obedecer a palavra. Porque as pessoas vão te julgar. Para você hoje ser um casal de namorado e não ceder às tentações das facilidades do sexo e da sensualidade, você precisa ser forte e corajoso para não ceder à carne. Irmãos, para obedecer a Deus, nós precisamos ser fortes e corajosos. Esse é o contexto. Olha, seja forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer a lei. Continuo dizendo: não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Irmãos, para que você seja bem-sucedido, você precisa ser obediente. Não existe prosperidade espiritual sem obediência à palavra. E não existe obediência à palavra sem ousadia e sem coragem. Amém? Então, eu vejo, até mesmo quando o apóstolo Paulo estava preso, lá em Atos capítulo 23, conta essa história. Paulo chegou em Jerusalém, foi preso,
E ali ele, quando estava dando testemunho da vida dele com Cristo, ele foi preso. E quando ele estava na cadeia, o Senhor Jesus apareceu para ele numa visão. Paulo estava preso diante de várias pressões dos judeus, preso, né, pelo Império Romano também, foi o capitão ali que o prendeu. Ele estava naquela situação, pressão do Império Romano, pressão dos próprios judeus que eram seus compatriotas, toda aquela situação. Jesus aparece para ele e fala o quê, irmãos? O que Jesus fala para ele quando aparece? Coragem. Coragem. Querido, talvez o que Deus está falando para você nessa manhã é coragem. Seja ousado. Não deixe de falar das palavras deste livro. O versículo 8 lá de Josué capítulo 1 enfatiza a mesma coisa. Olha, medita nessas coisas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. E ele enfatiza, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Irmãos, eu preciso dizer para você que é homem, você que é pai, só então os seus caminhos prosperarão quando você for obediente à palavra. Só dessa forma, quando você amar a sua esposa, a ponto de dar a vida por ela, como Jesus amou a igreja e deu a vida por ela. Quando você amar e servir os seus filhos, quando você amar a Deus de tal forma, se você é solteiro, quando você amar o Senhor de tal forma, que você não vai se entregar à pornografia, você não vai se entregar a nenhuma mulher enquanto você não for casado, porque você é um homem que tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Só então os seus caminhos prosperarão. Só assim você será bem-sucedido. É o que a Bíblia diz. É o que eu tenho experimentado na minha vida com mais de 30 anos de conversão. Irmãos, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira ou querer botar uma maquiagem, não adianta. Porque a verdade liberta, meus irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade cura. Né? O escritor de Provérbios diz, leais são as feridas feitas por aquele que ama. Então, às vezes, expor a verdade para mim, para você, é um santo remédio, é cura, é libertação, é vida, e é vida de Deus. É vida de Deus. Então, aqui, nesta como é que eu vou dizer, introdução a uma vida de conquista, nessa introdução que Deus está chamando Josué para levá-lo a conquistar toda a terra prometida, que eu entendo que eu e você estamos numa fase de conquistar várias coisas. Nessa introdução, para que eu possa entrar numa vida de conquista, eu preciso entender que estou diante de um Deus que promete para que o propósito dele seja cumprido na minha vida. Ele libera o seu poder para que o propósito dele se estabeleça na minha vida, para que eu conquiste aquilo que ele me deu, nada além daquilo. Deus não quer que eu vá além daquilo que ele me deu, que eu use da liberdade que eu tenho para então extrapolar os limites. Não, Deus tem me chamado para isso. E Ele tem me prometido que nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar. Depois dessa introdução, então agora chega a parte prática. Qual é a parte prática? Você precisa ir e pisar. Olha, se Deus vai dar para você todo lugar que pisar a planta do seu pé, claro que dentro dos limites, irmão, então agora você tem que ir e pisar. É nesse ponto que eu e você precisamos de ousadia. Precisamos de coragem para obedecer e pisar onde o Senhor tem nos mandado. E isso está bem retratado no livro de Josué. Olha, Josué capítulo 3, versículo 13. Acompanha lá comigo, por favor. Eu acho muito interessante algumas coisas que eu vou ler com você aqui. Josué 3,13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Ou seja, Deus falou para eles, vocês vão atravessar o Jordão, e o Jordão vai parar, o rio Jordão passava. Então, assim que pisar a planta dos pés dos sacerdotes na borda do rio, o rio vai parar de correr e o rio vai ficar represado. Foi o que aconteceu. Os sacerdotes carregando a arca, assim que a planta do pé deles pisou na água, a água parou, ficou seco. E eles atravessaram aquele lugar seco.
E eles ficaram parados ali, todo o povo passou. Quando os sacerdotes chegaram do outro lado, pisaram na terra seca, o rio voltou a correr normalmente. Ou seja, aqui eles estavam vivendo na prática aquilo que Deus havia prometido no mundo espiritual. Onde você pisar, eu vou te dar para conquistar. Então eles foram, irmãos, e foram cumprir o chamado de Deus. Às vezes eu e você entendemos uma ou outra coisa, percebemos uma ou outra coisa, mas deixamos de fazer aquilo que Deus nos pede. Uma obediência simples traz grande resultado, é o pisar, é o colocar a planta dos pés numa região nova espiritualmente falando. Também Josué fala da conquista de Jericó. Jericó estava fechado, o capítulo 6 conta isso. Rigorosamente fechado, ninguém entrava, ninguém saía, muralhas altas, e Deus falou para eles: vocês vão rodear a muralha durante 6 dias, depois vocês vão gritar, e as muralhas vão cair. Eles tiveram que ir lá, irmão, e tiveram que pisar em volta daquela muralha. Eles tiveram que pisar aquele lugar, e rodear aquele lugar. E a Bíblia diz que aquelas muralhas caíram, e eles conquistaram aquela cidade. Lá em Josué capítulo 10, versículo 24, há um texto aqui, irmãos, que é tremendo, é o único lugar da Bíblia que nós vamos ver isso. Mas aqui o contexto é o seguinte: houve uma guerra de 5 reis contra um povo, então Josué foi guerrear contra aqueles 5 reis, ele venceu aqueles exércitos, e os reis se esconderam numa caverna, então ele os aprisionou ali, 5 reis. E depois, quando eles voltaram, versículo 10, 24, conta a seguinte história: quando os levaram a Josué, que eram esses 5 reis, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço desses reis. Olha que coisa interessante, irmãos. Ponham o pé no pescoço desses reis. Eles lhe obedeceram. Josué levou tanto a risca que onde ele pisasse, ele ia conquistar, que ele então chamou os comandantes do exército para ensiná-los. Olha, eu vou ensinar vocês. Põe o pé no pescoço deles. Aí depois ele diz no versículo 25. Disse-lhes Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Irmãos, eu quero renovar esta promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. É isso que Deus fará contra todos os inimigos que você tiver que combater. Em Romanos capítulo 16, versículo 20, o apóstolo Paulo escreveu: em breve o Deus da paz esmagará Satanás aonde, irmãos? Aonde? Debaixo dos nossos pés. Amém? Então, irmãos, veja que Josué ele está dizendo isso. Ele está mostrando que ele estava simplesmente obedecendo a Deus, cumprindo com passos práticos a palavra que ele havia entendido como a palavra para a vida dele de conquista. Meu querido, se você quer conquistar algo na sua vida, agora você precisa entender que você precisa ir e pisar. Como assim, pastor? E pisar? Do que o senhor está falando? Então eu vou tentar traduzir em passos práticos. Meu irmão, você cometeu algo errado, vai e peça perdão. Você fez o que não devia ter feito, vá e peça perdão. No casamento, você olhou o que não devia ter olhado, irmão, vá e peça perdão. Isso é pisar as águas. É você obedecer a palavra, ter coragem e ousadia para obedecer o que a palavra de Deus diz que deve ser obedecido. Irmão, você está fazendo algo fraudulento na sua empresa, querido, peça perdão, se arrependa e faça diferente. Mas assim, pastor, se eu fizer isso, eu vou perder dinheiro. Você prefere perder dinheiro ou a salvação? Você prefere perder dinheiro ou a credibilidade diante da sua esposa, diante dos seus filhos? A Bíblia já diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Aonde está o seu coração, meu irmão? Aonde está o coração do homem e da mulher que dizem que amam a Deus, que dizem que tem promessa de Deus, mas que pedem oração para o marido largar a esposa para ficar com o amante? Aonde está o coração de uma igreja, agora no século 21, que se deu a prazeres, que estão se prostituindo com adultérios, com pastores, abandonando a sua família e assumindo novas esposas diante da congregação? Aonde está o temor de Deus? Aonde, irmãos?
Deus não mudou, Deus renova as suas promessas, mas Ele é santo. O Deus que servimos é santo. Ele é santo. Ele é santo. Não podemos brincar com essas coisas. Ele tem promessas maravilhosas, Ele tem uma terra maravilhosa, Ele tem algo maravilhoso, irmãos. O que Deus tem dado para mim e para vocês é maravilhoso. Uma família tremenda, uma família abençoada. O Senhor tem nos dado provisão. Estamos todos aqui bem alimentados, bem vestidos, tranquilos, porque Deus tem sido fiel para conosco. Mas, amados, nós temos que andar dentro dos limites que o Senhor nos deu, mas precisamos ir e pisar aquilo que Deus disse que vai ser nosso. Irmãos, seja ousado para obedecer, tão somente seja forte e corajoso. Isso está repetido várias vezes para Josué, desde o final do livro de Deuteronômio, está lá, seja forte e corajoso. Moisés fala com ele, depois Deus fala com ele, depois o próprio povo chega para Josué, nós vamos estar com você, Josué, mas você tem que ser forte e corajoso. Eu, se fosse Josué, ia ficar bolado. Todo mundo está dizendo que eu tenho que ser forte, será que eu tenho cara de covarde? Não é isso, querido, é porque o desafio é grande, mas aquele que está conosco é maior do que o desafio que vamos enfrentar. Ele é o nosso Deus, Ele é santo. Irmãos, e o favor dEle está sobre nós. Já parou para pensar que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho? E Ele então libera promessas para que o propósito dele seja alcançado por nós, simples pecadores, homens e mulheres mortais. Nós não temos nada a oferecer para Deus, você não tem nada para oferecer para Deus, eu e você não somos nada, irmãos, não somos ninguém. Mas Ele nos amou. Não tenho nada para oferecer para Ele, mas Ele me amou. Então o que eu ofereço para Ele, embora não seja nada, é toda a minha vida. Eu ofereço para Ele, para mim é tudo, para Ele não vai fazer diferença, irmão. As nações são como um pingo de água que cai num balde, como um vácuo, as ilhas, né? Então não é nada, mas eu preciso dEle desesperadamente, eu preciso dEle, e eu preciso me alinhar com aquilo que Ele diz, porque só assim você será bem-sucedido. Não nos enganemos, irmãos. Não nos enganemos. A promessa que Deus fez para nós, ela começa a revelar o propósito que Deus tem. Tem promessas que estão na palavra que revelam o propósito de Deus para nós. É a promessa que Deus fez para você individualmente. Que você no seu quarto de oração, Deus falou com você. Talvez Deus levantou um profeta, e esse profeta falou algo para você. Alguém veio e te deu uma palavra revelando o propósito que Deus tem. Revelando o propósito, mas veja bem, é só um propósito, é só uma promessa. Daqui, da onde eu estou, para alcançar aquilo que Deus tem, há uma caminhada, há uma jornada, e essa jornada é feita, irmãos, pisando a planta dos meus pés num lugar de obediência, num lugar de santidade, dentro dos limites da promessa da vida com Deus. Não posso ir fora daquilo ali, não adianta, cara, a promessa não vai se estabelecer na minha vida só porque Deus prometeu, não é assim que funciona. A promessa vai se estabelecer quando eu entender que preciso andar dentro dos limites que Deus impôs, de santidade, de obediência, de caráter e de vida com Deus. Só assim você vai ser bem-sucedido. Então a promessa revela o propósito. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação de um bispo lá de Brasília, J.B. Carvalho, e ele, em determinado momento, ele fala assim, se não existe Deus, então, se nós somos um acidente cósmico, se o ser humano é um acidente, Deus não existe um Criador. Então, irmãos, não há nenhum propósito. Qual é o propósito? Se você é um acidente, não tem propósito. Mas se você crê que Deus é um Criador, então há um propósito. Deus te criou para algo, para viver uma história maravilhosa com Ele. Há promessas de Deus na sua palavra. Porque se não existe um alvo, não tem nada para se buscar. Se não existe um Criador que nos criou com um propósito, não há nada para viver. O que você viver está valendo. Tanto faz. Mas se Deus te criou com um propósito, irmãos, então vamos buscar o que o Criador nos criou para viver. E neste caminho de busca de Deus, há promessas de perdão em Cristo Jesus. Há promessas de perdão. Amados,
O pecado corrói o ser humano. O pecado amaldiçoa o ser humano. O pecado nos afasta de Deus. Por isso que Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, uma morte terrível de cruz. Para que Ele levasse sobre si a nossa condenação, amados. Há um poder nisso, há perdão de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós cremos, também há uma promessa de sermos feitos nova criatura, uma nova criação. Ora, se estamos em Cristo, somos nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez o quê, irmãos? Novo. Há promessa para vivermos novidades em Deus. Há promessas, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, de sermos mais do que vencedores em todas as coisas. De andarmos em vitória, olhando para o alto, não cabisbaixos, como sem esperanças, desesperançados, cabisbaixos, tristes, perdidos, sem saber o que buscar. Não, nós olhamos para o alto e falamos assim, eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Enquanto eu olho, caminhando para o alto, Ele vai livrando os meus pés do laço, e eu vou andando em vitória, confiando num Deus que me amou e se entregou por mim. Amados, nós estamos diante de um Deus que provou o seu amor para conosco. Há promessas de cuidado, de proteção de Deus, mas nós precisamos também de ousadia, de coragem. Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não deu para você um espírito de covardia, um espírito de medo. Deus não deu um espírito de covarde para você. Enfrente os seus pecados. Coloque os pés, querido, coloque os pés num lugar espiritual de cura, de bênção, de santidade. Coloque os pés num lugar e fala assim, pornografia, eu te rejeito na minha vida em nome de Jesus. Eu coloco os pés nesse lugar. Seja corajoso, querido. Seja corajoso. Se você não pode com o celular, tira o celular, irmãos. Fica sem celular. Ah, mas eu trabalho com o celular. Tira todos os aplicativos. Fica só com aquilo que você trabalha. Se a pornografia está te vencendo, começa a pisar as águas. Confesse o seu pecado. Confesse, meu irmão. Pisa as águas. Isso é pisar. Pisar as águas. Você pisar num lugar que você ainda não tem. Sabe o que é? Sabe o que Deus vai dar para você? Deus vai dar para você o lugar que você não tem. O que significa? Significa que eu tenho que sair do lugar que eu estou para pisar num lugar que eu ainda não tenho. E quando eu pisar naquele lugar, Ele disse, eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca te abandonarei. Eu estou com você. Se você errar para um lado, para o outro, eu vou te ajudar. Eu sou a sua força, eu sou o seu Deus, eu estarei com você. Amados, vamos crer, vamos pisar, vamos conquistar, porque Ele é um Deus que nos chamou para conquistar uma vida santa, uma vida abençoada, um casamento tremendo, oh querido, filhos abençoados, uma igreja, um ministério tremendo. Ele nos chamou para conquistar. Irmãos, então saia do seu lugar de comodismo, de pecado, de vergonha, irmãos, e saia, rompa com este lugar, pise num lugar novo, porque onde pisar a planta dos seus pés, eu vou dar para você. Vamos possuir os limites que o Senhor nos deu. Nós não podemos ir além dos limites, mas não podemos ficar aquém. Porque se Deus deu para você os limites, irmãos, anda por onde Deus diz que você tem que andar, usufrua. Tem muito crente que está aquém, que tem uma vida com Deus, mas a família dele está sendo perdida. Não, querido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que conquistar toda a sua família. Ah, que o cara está bem e tal, mas a vida financeira dele está um fiasco, está mal, não tem fé para nada, tem dificuldade. Não, ore, declare sobre a sua vida financeira, declare sobre a sua profissão, sobre as suas conquistas. Creia que Deus vai te dar a largura que Ele te prometeu. Vamos entrar com fé, porque o propósito de Deus, quando ele é liberado sobre nós, a unção, ela nos leva a viver o propósito. A promessa nos leva a viver o propósito. A provisão de Deus acompanha o propósito.
Então, quando Deus separou os levitas, havia uma tribo dos levitas que tinham que levar todo o tabernáculo, a parte pesada do tabernáculo. Tinha ali que levar a arca da aliança, os utensílios de ouro, as colunas, era algo pesado, era a tarefa daquela tribo. Então, Deus deu para eles bois e carro de bois, porque eles precisavam levar aquelas coisas que eram pesadas, enquanto eles caminhavam pelo deserto. Mas havia uma outra tribo não, que tinha que levar as coisas na mão. Eles não receberam nada, não receberam nenhum carro de boi, não receberam nenhum animal, não receberam nada. Por quê? Porque o propósito deles era carregar as coisas caminhando. Mas aqueles que foi dito que eles deveriam carregar as coisas pesadas, Deus deu para ele a oportunidade ou a provisão que eles precisavam. Aí você olha, talvez se eu fosse daquela outra tribo, você, mas por que o irmão ganhou uma BMW para fazer o ministério dele e eu tenho que andar de ônibus? Fica tranquilo, se Deus der uma BMW para ele, ele vai responder para Deus. Vai cumprir o propósito dele. Cumpra o seu propósito. Não se preocupe com o outro. Agora, se preocupe com aquilo que Deus tem para você. Se Deus tem algo para você e você não está vivendo, vamos possuir os limites que o Senhor nos prometeu. Amém? Vamos ser sensíveis à voz do Senhor. Josué, irmãos, você conhece a história, ele foi lá, venceu a guerra de Jericó, depois perderam para uma cidadezinha chamada Ai, perderam, foram envergonhados. Então ele se humilhou na presença do Senhor. Ele quis ouvir o que Deus tinha a dizer. E Deus então começou a corrigir a Josué. E Josué aprendeu coisas tremendas, irmãos. Eu e você podemos viver isso. Por quê? Porque o Senhor tem nos prometido coisas tremendas. Aquele que te chamou, irmão, é fiel. Amém? Aquele que te chama é fiel, o qual também o fará. Quero convidar você nesse ano de 2023. Nossa, pastor, já estamos em fevereiro, mas agora que está começando, irmão. Até agora era férias, né? Criançada de férias, os irmãos passeando, tudo tranquilo, todo mundo tomando sol. Agora que vai pegar para valer. Eu quero convidar você a entrar num ano de conquista. Conquistar aquilo que Deus tem para você. De conquistar, irmão, lugares espirituais onde Deus vai ser glorificado, de conquistar lugares familiares onde Deus vai ser glorificado através da nossa família, de conquistar, porque Deus é um Deus de conquista. Mas não é de qualquer jeito, irmãos. É com coragem e ousadia para obedecer a palavra, com coragem e ousadia para buscar viver em santidade. Eu quero desafiar você a buscar conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Quantos querem conquistar grandes coisas em 2023? Vamos ficar de pé, vamos orar.